Gênesis 22, 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Há obediências que aquecem o coração. Outras, porém, atravessam a alma como uma lâmina afiada. Gênesis 22 nos conduz a esse segundo tipo. A obediência que custa caro, que desafia a lógica, que parece contradizer promessas antigas e tocar exatamente no que temos de mais precioso. Abraão não recebe um pedido simples. Deus pede Isaque. Não apenas um filho, mas o filho da promessa, aquele que nasceu quando toda a esperança humana já havia expirado. Isaque representava futuro, legado, identidade, alegria e a confirmação de que Deus cumpre o que promete. E é justamente aí que Deus toca. O texto começa dizendo: Deus pôs Abraão à prova. Provas não existem para informar a Deus algo que ele não saiba, mas para revelar ao coração do homem onde está sua confiança. A pergunta silenciosa que ecoa no Monte Moriá é profunda. Deus é suficiente mesmo quando seus caminhos não fazem sentido? Abraão obedece sem barganhar. Ele não discute, não exige explicações, não tenta negociar. Ele caminha. E caminhar naquele contexto significava carregar lenha, faca e fogo. E junto deles, o peso de uma decisão que dilacerava o coração. A fé verdadeira não ignora a dor. Ela avança apesar dela. Há um detalhe comovente quando Isaque pergunta: Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus proverá. Essa frase não nasce de ingenuidade, mas de uma fé forjada ao longo de anos. Abraão não sabia como, mas sabia quem. Ele confiava no caráter de Deus mais do que na compreensão do plano. Quantas vezes Deus nos pede algo que não entendemos? Um sim que parece perda, um não que soa como atraso, um altar que exige renúncia. A obediência que custa caro geralmente nos leva ao limite daquilo que controlamos, porque Deus está mais interessado em quem nos tornamos do que no que possuímos. No monte, Abraão levanta a faca. Nesse momento, o texto revela algo poderoso. Deus intervém no tempo exato, nem antes nem depois. Deus não chega atrasado, mas também não apressa o processo. Ele permite que a fé seja esticada até onde pode ir, e então revela sua provisão. O cordeiro aparece, o sacrifício é substituído, e o lugar recebe um nome: o Senhor proverá. A provisão de Deus nem sempre evita o altar, mas sempre garante que não estaremos sozinhos sobre ele. Essa história nos ensina que Deus nunca quis o coração de Isaque mais do que o coração de Abraão. O que estava em jogo não era a morte do filho, mas a posição que ele ocupava. Deus não divide o trono do nosso coração. Tudo o que colocamos acima dele se torna um Isaque. Algo bom, legítimo, mas que pode nos afastar da confiança plena. Obedecer quando é fácil é gratificante. Obedecer quando custa caro é transformador. É nesse lugar que aprendemos que Deus não é apenas aquele que promete, mas aquele que sustenta, que vê e que provê. Se hoje você está diante de um altar difícil, lembre-se, o mesmo Deus que pede é o Deus que provê. Confie, mesmo sem entender. Caminhe, mesmo com o coração apertado, porque no fim do caminho você descobrirá que Deus continua sendo fiel e que a obediência, embora custosa, sempre produz vida. Que possamos dizer como Abraão, não apenas com palavras, mas com a vida: Deus proverá. Gênesis 22 nos ensina que a fé verdadeira não se mede apenas pelas promessas que celebramos, mas pelas renúncias que aceitamos fazer. Em nossa caminhada também somos confrontados com altares inesperados, decisões difíceis, perdas dolorosas, silêncios de Deus e caminhos que não compreendemos. Nesses momentos, somos convidados a escolher entre controlar ou confiar. Abraão nos mostra que obedecer não significa ausência de medo, mas presença de entrega. Ele caminhou com o coração apertado, mas com a fé firme. Da mesma forma, Deus não nos chama para entender tudo, e sim para confiar nele completamente. Quando colocamos Deus acima de tudo, sonhos, pessoas, planos e até promessas, descobrimos que ele permanece fiel ao que disse. A conclusão para nossas vidas é clara e desafiadora. Deus nunca falha, mas ele prova nosso coração. E toda a prova tem um propósito.
No tempo certo, ele se revela como provedor, sustentador e fiel. A obediência pode custar caro, mas a desobediência custa ainda mais. Nos afasta da plenitude da presença de Deus. Que aprendamos a dizer: eis-me aqui, mesmo quando não entendemos o caminho, confiando que no monte da nossa prova, o Senhor proverá. Se essa reflexão falou ao seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Sua experiência pode edificar outras vidas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé. Curta este conteúdo para que ele alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa aprender a confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Que o Senhor abençoe sua vida e que juntos possamos crescer na fé.